Guten Tag, Dashitele Shugiyue. Bom dia, Sua Your Holiness, Santidade. I extend my warmest and Sua deepest Santidade, greeting and nesta respect ocasião to lhe you. apresento For as this minhas mais occasion, we are calorosas very honored saudações to e spend os the meus morning mais with you, profundo respeito. learning Estamos and muito honrados speaking por about our passar today's esta topic, manhã Tibetan com o culture Senhor, and its aprendendo e potential falando to sobre o contribute nosso to tópico de peace. hoje, a cultura Thank you very tibetana e much seu for joining us potencial para today. contribuir I para a would paz. also like to thank Obrigado our por audience juntar-se a for nós being with hoje. us at this holy Gostaria time in the também de morning. Here in agradecer ao Germany, público por it estar is aqui conosco 5:30 a esta a.m. hora da right now. manhã. Aqui na 50 Tibet Alemanha, supporters and agora são Tibetans 5h30 from da manhã. Germany, Switzerland, 50 Austria apoiadores do are with us Tibete at e this tibetanos occasion, na Alemanha, and many Suíça e more Áustria are estão watching conosco worldwide on various nesta digital ocasião platforms. e muitos outros My name is em muitas Tenzin partes do mundo Sofar, estão and I'm assistindo the também a esse Executive evento. Director of Tibet Roots Meu at nome Tibet é Deutschland, Tenzin also known as Schobauer e sou TID. diretora da TID is the biggest German Associação, Tibet support group, diretor executivo da founded Associação 32 years Iniciativa ago para o and Tibete. dedicated to Como protect Tibetan culture tibetana and missa to raise de awareness for herança the e que cause and se sente strength muito of orgulhosa Tibetan de ser people. filha de uma mulher As a tibetana que Tibetan sempre of mixed defendeu a causa heritage tibetana and as a proud desde que me daughter of lembro. a Tibetan Sinto-me woman who especialmente has been an abençoada por advocate for moderar Tibet since esse I can tópico tão remember, I importante. feel especially blessed to moderate Então, this very important eu topic me sinto in muito close abençoada por respect with moderar you, esse Your tema. Holiness. É, Your Holiness, I me would sinto like muito to request you honrada now to please share with us your view and your opinion on how Tibetan de culture moderar can esse make a tema. difference Sua and Santidade, gostaria de lhe pedir contribute que, por to a favor, peaceful and compartilhe conosco mindful a sua global visão e sua society, opinião sobre como a especially in cultura these current tibetana pode times. fazer a diferença e After the contribuir teaching, para we uma will have some questions sociedade and we would global be pacífica e grateful to consciente, hear you answer. especialmente Thank you. nesses tempos atuais. Após esse ajudamento, temos algumas perguntas e ficaremos gratos em ouvir suas respostas. Now, indeed, I'm very happy. Na verdade, eu sou muito feliz em ter algumas discussões com meus amigos tibetanos. Since my childhood, desde pequeno, something very close in my mind. desde pequeno, a Alemanha é uma coisa que está muito dentro de mim. Eu acho que a Alemanha, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, Germany. Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, muitos países se juntaram para atacar a Alemanha. Então, eu tenho muita consideração com o povo alemão. E é claro que Mr. Abschnader and Mr. Hara, eu não sei o nome direito, Absunaga. Usually we call these two persons German. Em tibetano nós chamávamos essas duas pessoas de alemães e alemãs. Abschnader, Mr. Absunata, no personal special contact. Eu não tive um contato direto com ele, mas Mr. Hara, era uma pessoa muito cercana a mim. Em meu inglês quebrado, eu aprendi um pouco. Eu comecei a aprender um pouco o inglês com ele, mas depois eu aprendi que o inglês também não era muito bom. Se o professor tem um inglês precário, então meu inglês também ficou muito. Então eu como estudante ficou com um inglês muito precário. Since my young age, I know. Então, desde quando eu era pequeno, eu só sabia essa palavra, Deutschland. And then I really admire German people. Eu realmente admiro o espírito, o ânimo do povo tibetano. Na Primeira Guerra Mundial foi destruída por várias nações, inclusive os Estados Unidos. Defeat Germany. So I have some kind of feeling. Então eu tenho um sentimento muito profundo com o povo alemão. E quando eu Central Europe,
Quando eu olho no mapa, quando eu vejo no mapa, eu vejo a Alemanha. A Alemanha é no centro da Europa, no centro da Europa e muito pequena em relação aos outros países conjuntamente. First World War, Second World War. Então, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, parece que ela foi Smaller country in Central Europe. Foi um pouco deixada para lá, porque era um país muito pequeno no centro da União Europeia, da Europa. So I'm very happy Então, eu sou muito feliz having this opportunity. de ter essa oportunidade de discutir com vocês sobre esses assuntos, sobre esse assunto. These two nations, Germany Então, essas duas nações, Germany a Alemanha and Japanese, e Japão, I think after World War, eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial, ela iniciou, eles iniciaram um movimento pacífico, principalmente porque o Japão enfrentou a destruição da bomba nuclear. E por causa dessa... E por causa desses muitos sofrimentos durante a guerra, então nos seus corações brotaram a necessidade de uma paz genuína. Então essas duas terras, esses dois países, a Alemanha e o Japão, então eles têm um grande potencial para dar uma grande contribuição para o mundo pacífico devido ao sofrimento que sofreram, aos problemas e às destruições que sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu sou muito feliz por ter essa conversação, essa conversa com vocês, como a cultura tibetana e seu potencial pode contribuir para a paz mundial. Actually, I think our own culture, eu acho que a nossa própria cultura, mais ou menos nós tibetanos somos de origem cigana, de origem nômade, e não tinha muita complicação mental. The first king, mas no 7º século, o rei, o imperador Sonzen Gampo, que foi o 13º rei e fundador do Império Tibetano, mas ele se casou com uma princesa tibetana, mas a mente dele era muito independente. E ele pensou que nós, tibetanos, deveríamos haver nossa própria escritura tibetana e não copiar a escritura chinesa. De vez em quando eu brinco que o Sonzen Gampo, do 7º século, ele gostava de ter uma mulher chinesa, uma esposa chinesa e a comida chinesa. Mas eu acho que ele achou que a escrita chinesa era muito complicada e então ele decidiu que nós deveríamos criar a própria escrita tibetana. Copiando do alfabeto Índia Devanagari. E eu acho que isso foi uma coisa muito inteligente, que esse pensamento muito, eu acho que ele teve esse pensamento muito inteligente. Então, esse Sonzen Gampo, ele é considerado, ele criou a nossa própria escritura tibetana, não baseada na chinesa, mas baseada na escritura indiana. E ele, consequentemente, ele queria estabelecer o budismo clássico tibetano não pela China, mas não por meio da China, mas através da Índia.
Nalanda Institution. E depois, So he invited no oitavo do século, o Trilson Descen, ele olhou para a melhor instituição de budismo aqui na Índia e ele encontrou, ele achou sobre a Universidade de Nalanda. Então, ele convidou o abade Santarakshita para vir ao Tibete e ajudar a estabelecer a tradição budista indiana no Tibete. E quando ele chegou no Tibete, ele falou assim para o rei Trilson Descen, mesmo que como você já tem as suas próprias escrituras, então é bom que vocês traduzam os textos tibetanos, os textos do budismo na língua tibetana. E então assim empreendeu o projeto de tradução dos textos sânscrito em tibetano. E até meus amigos me falaram que a escritura tibetana é a melhor escritura para estudar o budismo e eles querem aprender o tibetano. Some Sanskrit and some Pali and a translation. Então 100 volume. Aqueles tradutores do Templo de Trilson Descen, os panditas que traduziram os textos tibetanos, os textos sânscritos no Tibete, eles sabiam o Pali, o sânscrito e o tibetano. Então, eles foram capazes de traduzir esses textos clássicos no tibetano clássico. Então, hoje em dia, atualmente, nós temos todos os cânones sânscrito traduzido em tibetano. Então, eu acho que devido a isso, a cultura tibetana foi estabelecida profundamente devido a essas traduções. Indian scholar, they found best thing is então, muitos eruditos acharam que o melhor seria combinar, seja os tratados tibetanos e os tratados sânscritos na língua tibetana. Então, eu de vez em quando brinco que no tempo atual moderno, primeiramente, Sua Santidade disse que eles consideram os tibetanos, os indianos, como os seus gurus. Mas hoje, atualmente, eu brinco que os indianos, eles próprios indianos, esqueceram a própria cultura tibetana. E nós, tibetanos, mantemos a tradição indiana. Então, hoje em dia, os discípulos se tornaram gurus. You see, Tibetan, before Buddhism reached, just a nomad. Antes que o budismo chegasse ao Tibete, os tibetanos eram nômades. Mas depois que traduziram esses textos sânscritos foram traduzidos no Tibete e os estudos do tibetano clássico começaram, no Tibete, o Tibete produziu muitos praticantes, altos praticantes. And Buddhist psychology. Então, these subjects, we Tibetan sobre a psicologia budista e como educar nossa mente, sobre isso os textos tibetano clássico budista têm o maior conhecimento. Até mesmo o budismo chinês, que se diz que provém da tradição de Nalanda, mas eles não focam em estudar profundamente os textos. Eles
eles focam muito, eles não prestam atenção, não focam, não focam os seus estudos, principalmente na mente, na psicologia budista. Mas eles prestam mais atenção na meditação. Então, hoje em dia, a respeito do budismo, eu acho que os escritos tibetanos budistas é mais completo. É aquele mais completo entre todas as tradições asiáticas. E desde que nós seguimos a tradição de Nalanda, nós não estudamos os estudos budistas só pela fé, mas nós estudamos o budismo por meio da investigação. E Buda mesmo disse que vocês não devem acreditar somente nas minhas palavras, mas vocês devem investigar as minhas palavras e acreditar em mim por meio das investigações das minhas palavras e não por causa da fé. E por isso que nós tibetanos, nós estudamos. E nós também estudamos e investigamos. E meus irmãos chineses, meus irmãos e irmãs chinesas, vocês também devem estudar o budismo por meio da investigação lógica, do raciocínio lógico, e não só por meio da meditação. Por exemplo, nós tibetanos temos os sistemas de memorizar todos esses textos tibetanos. E eu, inclusive, memorizei muito a maioria desses textos na língua tibetana. Então, eu acho que a coisa única é que nós tibetanos desenvolvemos uma técnica especial para usar a abordagem lógica, que é o debate. Então, eu acho que isso é uma característica única do budismo tibetano. No budismo tailandês e no budismo chinês, eles não têm essa técnica. Então, o budismo tibetano, nós introduzimos essa característica principal de estudar a lógica por meio do debate. Alguns eruditos, eles estudam através do debate e eles são muito entusiastas. E depois do debate, porque eles batem a mão em termo simbolizando uma pergunta ou uma resposta, então depois que eles terminam o debate, as mãos deles ficam toda vermelha e queimando. Buddhist scholars from different countries. Então eu conheci vários eruditos budistas de muitos países e eles me disseram que o budismo tibetano é muito profundo, porque nós combinamos a meditação com o estudo por meio da investigação. Então, eu acho que nós devemos nós combinamos a shamatha e a vipassana. E isso é uma coisa única do tibetano, do budismo tibetano. E nós não só praticamos a compaixão, um coração caloroso, mas nós usamos o nosso cérebro intensivamente. Nós combinamos esses dois. Então, hoje em dia, eu penso que a tradição budista tibetana, que provém da Universidade de Nalanda indiana, tem um grande potencial para contribuir para o mundo pacífico. Porque a nossa maneira de estudar o budismo não é só por meio da fé, mas é por meio da análise, da investigação lógica, do raciocínio lógico.
inner peace. E, juntamente com isso, nós procuramos desenvolver um coração caloroso, um amor afável. E, através dessas duas abordagens, é muito fácil explicar o budismo por meio do raciocínio lógico, explicar o budismo para outras pessoas. Try to make contribution as much as possible to create. Então, hoje em dia, nós estamos contribuindo o mais possível para criar um mundo pacífico. E não por meio da fé, porque a fé é uma coisa individual, mas o conhecimento é uma coisa comum para todos os seres sencientes, usar o raciocínio lógico. Inclusive aqueles ateus, aqueles não adeptos a nenhuma religião, eles também querem a paz mental. Mas os problemas que enfrentamos atualmente é por causa de uma perturbação mental. E por causa da perturbação mental, nós criamos vários problemas para nós mesmos e para o mundo. E se nós vemos ao nosso redor, mesmo os animais, eles querem paz. E eles sobrevivem pelo afeto da mãe. E isso vale também para nós seres humanos. A criança sobrevive, em geral, a criança sobrevive pelo amor materno. Education, so-called modern education. Mas aquilo que falta em nós é devido ao sistema educacional. Aquilo que falta no nosso mundo, sobre um coração caloroso, é devido ao nosso sistema educacional moderno, que eles não ensinam como desenvolver esse amor afável e um coração caloroso. E as pessoas acreditam somente em uma fé. Because that is very necessary, even to healthy body. Mas a paz mental é um fator muito importante, porque isso afeta a nossa paz mental, afeta a nossa saúde física. E ter uma emoção, as emoções negativas como a raiva, isso come o nosso sistema imunitário e destrói a nossa saúde física. As a Buddhist sort of way of approach, peace of mind, is something very relevant. Então, a abordagem que nós encontramos nos tratados do budismo a respeito de como educar a nossa mente, de como descobrir como funcionam os demônios mortais, é muito importante, é muito relevante. Então, e também demonstra em como, nesses tratados também demonstra como nós podemos desenvolver a paz mental. E isso, eu acho que isso é um fator muito relevante para contribuir com a paz mundial. Connection or discussion with modern scientists. Eu, nas últimas décadas tenho discutido muito com os cientistas modernos em como desenvolver a paz mental e eliminar as emoções negativas, tais como a raiva, a desconfiança, o medo e assim por diante. Então nós devemos imbuir nós devemos estudar como construir a paz mental, não através da fé, mas através do raciocínio lógico. Isso é muito importante. Eu tenho discutido muito isso com os cientistas modernos.
Agora, o que eu tenho notado é que, como profissão, esses cientistas, eles são cientistas, mas no profundo do coração, eles estão muito interessados na parte budista do raciocínio lógico. Eu nunca propago o budismo, mas eu propago essa parte do budismo que tem a ver com a ética secular, que é muito pode ser muito útil para a paz mundial. Então nós devemos aprender como desenvolver a paz mental por meio dessas escrituras budistas, mas sem tocar na parte de religião. Muito obrigado, Sua Santidade, por sua mensagem honesta e importante para nós. Se o senhor permitir, iniciaremos agora a parte das perguntas. Estamos muito gratos por ter essa oportunidade. A primeira pergunta é de Tashi Shetzan. Ela está rezando a prece de refúgio à Sua Santidade. Tashidele, Sua Santidade. Minha pergunta como a juventude tibetana no Tibete pode preservar melhor a cultura e a religião tibetana sob a ocupação chinesa? At the beginning, when Chinese no início, quando a China invadiu o chinês, era coisa diferente. Porque os chineses têm uma grande... Porque os chineses têm uma grande ideologia considerando a religião como... E considera a religião como ópio. Meu último encontro com Mao Tse-tung, ele me falou, sua mente é muito, você tem uma mente, o senhor tem uma mente muito científica, mas a religião é um ópio para a pessoa. Ele acreditava nisso. Então isso é como eles pensavam antigamente na China, mas hoje em dia tem muita mudança dentro da China e hoje em dia atualmente tem mais e mais chineses interessados em saber sobre a filosofia budista, principalmente o budismo tibetano. My friend, Tibetan scholar. Então eu tenho amigos eruditos tibetanos que têm como profissão professor dentro da China. E ele tem notado que muitos desses eruditos, que depois de ver algumas publicações de livros que foi publicado aqui, principalmente o livro de Ciência e Budismo, e ele fala que, nossa, o budismo tibetano é uma religião científica que provém da Universidade de Nalanda. E isso é verdade. Nossa tradição não é baseada só em fé, mas é baseada sobre o raciocínio lógico ou evidências lógicas. Some Tibetan scholar Alguns lógicos tibetanos que trabalharam no Tibete, eles também têm uma impressão que politicamente a China nos controla, mas a nossa mente os chineses não podem controlar. Isso é verdade. E agora, dentro da China, a população budista está crescendo cada vez mais. E uma maneira, por um lado, Mao Tse-tung falhou, porque a cultura chinesa basicamente é budista.
atualmente, mais jovens, eles prestam atenção no budismo tibetano e na cultura tibetana. E na cultura budista tibetana e na cultura tibetana. Eu acho, do meu ponto de vista, eu acho que as coisas estão mudando dentro da China. Por um lado, o Partido Comunista Chinês, ele utiliza muita pressão. Eles tentam acabar com a cultura tibetana, mas eu acho que isso é uma atitude falha. Particularly Tibetan Buddhism, now not only in Asia, but E o also tibetano, in West and eu acho que o budismo tibetano tem um grande impacto não só nos países asiáticos, mas nos países ocidentais também. E eu vejo um grande interesse crescendo cada vez mais em aprender o budismo tibetano que tem enraizado na Universidade de Nalanda. Primeiramente, quando nós chegamos aqui na Índia, quando nós chegamos como refugiados aqui na Índia, eu pedi para o primeiro-ministro Nehru, eu falei com ele, desde que nós temos a nossa própria língua e tem a nossa própria cultura, eu gostaria de ter escolas tibetanas aqui na Índia, se é possível. E ele realmente apoiou esse meu interesse e por isso nós fundamos várias escolas tibetanas, onde os jovens tibetanos tiveram a oportunidade de estudar a língua tibetana aqui na Índia. Buddhist college or something. Sometimes we call Buddhist University. E aqui na Índia também nós estabelecemos a estudade monástica, que nós chamamos de universidades budistas. Many monk scholars. E desde 1959, muitos eruditos tibetanos fugiram do Tibete juntamente comigo e eles também ajudaram a estabelecer essas instituições monásticas aqui na Índia. E dessa maneira foi completamente estabelecida a cultura tibetana de estudos budistas aqui na Índia. E nessas instituições também, não só temos vários estudantes eruditos budistas tibetanos, mas também temos monges e estudantes mongóis e alguns chineses que estudam nessas instituições monásticas. Primeiramente, eles têm que estudar a língua tibetana. E nós, para isso, nós temos várias instituições. E depois que eles aprendem a língua tibetana, eles podem estudar os tratados tibetanos, a filosofia tibetana, budistas em tibetano, estudar a filosofia budista na língua tibetana. So now already some younger Tibetan who born here. E agora nós já temos até mesmo jovens tibetanos que nasceram aqui na Índia, estudaram a língua tibetana, estudaram esses tratados budistas tibetanos e eles se tornaram grandes eruditos já. E por isso nós incentivamos muitos jovens tibetanos a continuar com esse projeto. You already mentioned it shortly, but maybe we can have a closer look to this topic. Sua Santidade, o senhor já mencionou brevemente isso, mas o senhor já mencionou, mas eu acho que isso pode ser mais aprofundido por meio da segunda pergunta. Lobsang
Ele está perguntando, rezou uma prece e ele vai fazer pergunta em tibetano. Para sua diáspora tibetana ao redor do mundo, pode ser muito desafiador transmitir a língua tibetana às gerações futuras. Como o senhor avalia essa situação em relação a manter viva a cultura tibetana no exílio? Nós tentamos, onde é que os tibetanos estejam, onde é que nós procuramos de dar uma facilidade para que eles possam continuar estudando a língua tibetana. Eu acho que uma vez um tibetano em Chicago, eu acho que não. Uma vez uma senhora americana em Chicago me falou o maior objetivo de aceitar os refugiados tibetanos não é porque nós queremos muito, nós temos muito desejo de aprender sobre a cultura tibetana. Então, onde existe uma comunidade refugiada tibetana, muitas pessoas eles apreciam muito a cultura tibetana e a maneira de viver, e a maneira pacífica de viver dos tibetanos. Sim, é claro. É claro que se alguém briga conosco, nós também mantemos o punho firme. I think in early 50s and then later, of course, 59. Eu acho que no início dos anos 50 e depois no fim dos anos 50, acho que muitos tibetanos se tornam muitos heróis por causa de brigar fortemente. Mas a coisa importante é que a essência da nossa cultura é a harmonia e a paz. Younger generation, Tibetan, firstly. E agora, para vocês, jovens tibetanos, o importante é que vocês estudem a língua tibetana. E como eu já mencionei antes, para isso nós criamos escolas tibetanas. E depois que terminar os graus escolásticos, os níveis escolásticos, então eu acho que seria propício... Eu acho que seria propício estudar a filosofia budista. Não só, porque a filosofia budista não deve ser estudada não só para monges, mas os laicos também, os leigos também devem estudar a filosofia budista profundamente. E aqui na Índia, nas comunidades tibetanas, tem muitos jovens, incluindo meninas e meninos, rapazes ou moças, e eles estão interessando em estudar a filosofia budista. E também, para isso, tem muitos monges que também, ou geshes que também, ou lamas, ou geshes que também ensinam esses jovens, esses laicos. Inclusive na religião himalaiana também. E esses jovens também, eles estudam o debate. Então a nossa cultura tibetana não deve ser preservada somente pelos monges e pelos homens, mas devem ser preservada pelos leigos e pelas mulheres também. Tibetan culture. Então, a cultura tibetana e a língua tibetana, o idioma tibetano, é muito importante. In order to
Eu acho que a língua, o idioma tibetano é uma língua muito importante, muito essencial para explicar os tópicos mais difíceis que estão incluídos nos tratados budistas. Who showing interest about Buddhist logic. Então as pessoas que estão as pessoas interessadas em aprender mais sobre a filosofia budista, principalmente aquela budista tibetana que veio da Universidade de Nalanda, eles teriam que prestar atenção e aprender um pouco da língua tibetana. Even non-believer, the Tibetan Buddhist tradition, very helpful, very useful for that study. Very important. Então, como eu já mencionei antes, é muito importante nós estudarmos a língua tibetana e a filosofia budista tibetana profundamente. A terceira pergunta é: Sua Santidade, bom dia. Em 1973, o senhor já falava sobre a responsabilidade universal. A minha pergunta é: a promoção de uma cultura de paz vai além da prática budista tradicional? As I already mentioned, como eu já mencionei anteriormente, nós devemos abordar a filosofia budista pelo lado secular, não por meio da fé, não por meio da religião. Então, nós devemos pensar que todos nós, seres humanos, mas inclusive os animais, eles querem a paz. Nós devemos, sem falar de vidas passadas e futuras, nós devemos focar em como construir uma paz mental, uma paz interior. World peace. Eu vejo que as pessoas falam muito de paz mundial, mas primeiramente se nós desenvolvermos a paz interna, a paz mental, a paz interna, nós podemos realmente criar uma paz mundial estável, sem falar de religião, sem tocar religião. Eu sempre enfatizo que a paz mental, é possível criar uma paz mental sem falar de religião e sem falar de vidas passadas e futuras. Então, a paz mental é crucial não só para a chave, é crucial não só para a saúde física, mas para criarmos também uma família e uma comunidade pacífica. E se nós queremos criar realmente uma comunidade, uma família, uma paz mental mundial, é muito importante. Eu gostaria de saber se a prática budista tradicional, que a cultura da paz vai além da prática budista tradicional. Next question now. A próxima pergunta. The next question is from Dr. Stanze. A próxima pergunta é de China and the member of our advisory board. Volker Staxel, ex-embaixador alemão no Pequim, e o nosso conselheiro, o conselheiro da nossa associação. Your Holiness, thank you very much for this opportunity. Sua Santidade, muito obrigada por essa oportunidade. Minha pergunta recentemente o Partido Comunista Chinês tem respondido ao problema das minorias étnicas resistentes, tentando absorvê-las na maioria cultura Han chinês. Isto seria um genocídio etnonacionalista. Minha pergunta é: será que o budismo tibetano se afirmará nesse ambiente completamente diferente? Ou talvez até crença? Como eu mencionei anteriormente, One important aspect of Tibetan um importante aspecto da cultura tibetana is Buddhist
é o conhecimento, é o budismo, é o conhecimento budismo por meio da abordagem lógica. Now more and more E atualmente, como eu mencionei antes, mais e mais estrangeiros e até mesmo os ateus não adeptos a uma religião, eles estão mostrando interesse na cultura tibetana budista. Revival Buddhist faith. With that, Buddhist knowledge. Se os chineses querem reviver uma fé budista, eles têm que ter uma abordagem, eles têm que ter uma boa lógica. E até mesmo os cientistas eruditos dentro da China falam que o budismo chinês é um budismo, o budismo tibetano é um budismo científico. But simply how to analyze things. Nós devemos ver o budismo tibetano como um budismo investigativo, que analisa, que pensa. E se nós vemos, se nós estudamos um pouco a física quântica, nós veremos que é muito similar à abordagem da física quântica com a abordagem do budismo tibetano. For that reason, you see, as far as Buddhist logic, Buddhist philosophy is concerned, a respeito da filosofia budista, a respeito da filosofia budismo, na parte lógica, o budismo tibetano é aquele mais completo dentro dos outros budismos existentes. Buddhist philosophy, Buddhist logic, naturally. Se nós abordamos a filosofia budista por meio do raciocínio lógico, e se os chineses abordam o budismo tibetano por meio da lógica, eles mudarão o seu conceito. A quinta pergunta é do Michel Brandt, membro do parlamento. A agressão e expansão do Partido Comunista Chinês dentro e fora da China está aumentando constantemente. Sua Santidade, o que o senhor nos recomenda enquanto politicamente temos que lidar com a China? Essa pergunta é um pouco parecida com a primeira. Now, there's quite essa pergunta é uma pergunta bastante complicada. It depends on many factors. Depende de vários fatores. China, de qualquer forma, não importa quanto poderosa é a China, o país chinês, a China, mas a China é uma parte do mundo e ela tem que coexistir pacificamente com os outros países, principalmente com a Índia. India or China cannot destroy. Porque nem a Índia nem a China eles podem destruir uns aos outros. Eles têm que conviver, coexistir lado a lado. Even you see Taiwan. Mesmo Taiwan. Politicamente, eles têm politicamente, mesmo a política da Taiwan é uma política muito complicada. Still, the pure Chinese cultural heritage still kept there. Mas há mais de 1000 anos a China, o Taiwan mantém Chinese cultural heritage. O Taiwan preserva a cultura chinesa pura. Então, eles não podem destruir esses países. Então, politicamente, a China está oscilando. A política está oscilando.
E eu, de vez em quando, eu falo que a China tem um interesse político muito limitado, mas com o passar do tempo, a China tem que manter uma relação pacífica com todos esses países vizinhos, Índia, Japão, Burma, Taiwan, Vietnã e assim por diante. Então, eu sou otimista porque as coisas, do meu ponto de vista, as coisas estão mudando. Eu acho que no século passado, entre o século passado e esse século, as coisas têm uma mudança significante. Eu acho que as pessoas têm uma abordagem muito realista e mais aberta. No século passado, eu acho que as pessoas se focavam muito com uma visão muito limitada. Minha nação, a minha comunidade, tinha uma visão muito pequena. Mas eu acho que agora, nesse século, as coisas estão mudando. A visão dessas pessoas estão se amplificando. A terceira pergunta é de um membro do nosso grupo. Bom dia, Sua Santidade. Como podemos motivar a sociedade a apoiar nosso forte compromisso para que a questão do Tibete receba novamente a atenção mundial? Muito obrigado. I feel more people. Eu acho que quanto mais pessoas, principalmente as pessoas educadas, quanto mais as pessoas eruditas se interessam pela cultura tibetana, nosso conhecimento, eu acho que automaticamente a situação de tibetanos se tornará mais conhecida e terá mais entusiasmo, terá mais interesse em preservar essa nossa cultura. E muito mais pessoas terão mais interesse na cultura tibetana e em preservar a nossa cultura. Eu acho que a nossa cultura não é uma cultura religiosa, é uma cultura de conhecimento. Part of Tibetan knowledge about the human mind. Eu acho que quando eles aprenderão que a cultura tibetana, os tratados tibetanos falam da psicologia budista, então eu acho que muitas pessoas, as pessoas terão muito mais interesse em saber, em conhecer essa cultura. Like that. Okay. Thank you. The next question A mais próxima pergunta é Andreas Hellmann, é um jornalista alemão. Hoje, Sua Santidade, bom dia. Hoje em dia, todos podem produzir sua própria realidade na internet e até mesmo divulgar notícias falsas. O que pode ser feito para que as pessoas ainda tenham acesso às informações verdadeiras sobre questões como a pandemia da Covid ou a mudança climática e assim por diante? Eu não acho que... Ou seja, antigamente as pessoas, por falta dessas interconexão, as pessoas permaneciam isolados e não tinha muito acesso a várias informações, mas hoje em dia e hoje em dia nós temos muitas tecnologias, inclusive os celulares, que nós podemos ter acesso a várias informações. E as informações não é controlada por uma pessoa só ou por uma companhia. Então, tem várias companhias e vários meios de informações, e as pessoas têm acesso a tudo isso. Então, eu acho que as pessoas... paying more sort of close watch than... Eu acho que as pessoas têm que prestar mais atenção... sobre prestar atenção sobre o que é falso, o que é certo. Can fail.
Então, dessa maneira, se as pessoas investigam bem, as falsas informações podem ser erradicadas. Ou elas não podem ser conduzidas pelas falsas informações. E sobre a condição climática, o aquecimento global, o aquecimento global, now that's beyond our control. Isso é uma coisa que está além do nosso controle. It's quite, I say, a nature process. É um processo natural. So some scientists E alguns cientistas me disseram que nas próximas décadas o aquecimento global chegará a um nível assim alto que muitos dos rios, muitos dos maiores rios no mundo se evaporarão, secarão. Por exemplo, tem vários rios tem vários grandes rios que banham a Ásia, eles que têm suas nascentes no platô tibetano secaram. Tibet can be like Afghanistan. Desert. Por exemplo, é possível que, se isso continua assim, é possível que o platô tibetano se torne como deserto e árido como o Afeganistão. E isso é uma coisa muito séria. Então, nós devemos prestar muita atenção nesse assunto. Ecology, like that. It is quite serious matter. É um assunto muito sério o que está acontecendo. Yes. Dr. Franz Alt, with whom you already have published 2 books. A próxima pergunta, Dr. Franz Alt, que o senhor já publicou 2 livros em conjunto. Sua Santidade, caro amigo, em nosso livro comum, Nossa Única Casa, o senhor escreve: os efeitos do aquecimento global sobre o platô tibetano têm um impacto significativo sobre a vida de mais de 1,5 bilhões de pessoas que vivem na região. O platô tibetano é, por acaso, o maior reservatório de água do mundo. Sem água, não há vida. Se os 46 mil geleiras do Tibete continuarem a derreter, enfrentaremos problemas inimagináveis e a água provavelmente se tornará a causa-chave para conflitos no futuro. O Senhor teme guerras por causa da água entre a Índia e a China, especialmente considerando que ambos os países têm bombas nucleares? Okay, now. Yeah. Now, we notice, we already notice Nós já the northern world, southern world. Nós já notamos que snowland now very rapidly now melting. Em várias partes do mundo, norte e sul, no Polo Norte e no Polo Sul, grandes partes das geleiras estão derretendo. Already I mentioned. E como eu já mencionei antes, esses rios, grandes rios que nascem no platô tibetano, está se reduzindo muito depressa, rapidamente. So, now China, India, I think now, I feel, at least China. Eu acho que Now, leaders of China thinking
more realistic way. Eu acho que alguns líderes chineses estão pensando em uma maneira realística e não mais como nós. Eu não creio que terá grandes problemas, porque esse problema global, do aquecimento global, envolve todo o mundo inteiro, e não só um país ou outro. Eu acho que no século passado tinha muito essa ênfase no pequeno, minha nação e minha comunidade. E eu acho que as coisas estão mudando. Eu não creio que será uma guerra entre a China e a Índia. Sua Santidade, a próxima pergunta é a 9. Bom dia, Sua Santidade. A minha pergunta a cidade e a região de onde venho foram muito afetadas nas recentes inundações na Alemanha. Como podemos dar esperança às pessoas que perderam tudo nas enchentes, inclusive as pessoas queridas? Eu vi que no mundo inteiro, algumas partes do mundo atualmente estão queimando, muito fogo, e muito incêndio, e outras partes, muita água. Então, a única coisa que nós devemos pensar é que as pessoas que estão sofrendo devido a esse tipo de catástrofes, nós devemos mostrar para eles que nós nos preocupamos muito com o bem-estar deles. Que fazendo assim, essas pessoas que sofreram perdas, eles não são isolados, então, porque eles são nossos irmãos e irmãs, tem as pessoas que não são nossos irmãos e irmãs e estão se preocupados com a nossa sorte, a nossa má sorte. A coisa importante que nós devemos focar, eu sempre enfatizo, é que na unicidade de 7 bilhões de pessoas, porque nós não somos isolados. E nós devemos mostrar a nossa preocupação por cada um desses 7 bilhões de pessoas. A próxima pergunta é de Brigitte Conore. Bom dia, Sua Santidade. Minha pergunta é: como pode a cultura tibetana sobreviver quando o sistema educacional moderno já não a ensina? Today's education. O sistema, como eu já mencionei antes, o sistema de educação moderno, nós devemos incluir nessa educação moderna como produzir a paz mental, como eliminar a raiva, como desenvolver um coração caloroso, a compaixão, um amor afável. Esses são os fatos. Quando nós prestamos mais atenção nesse sujeito, nesses temas, então nós veremos que a cultura tibetana tem os tratados tibetanos, tem os métodos, mostram como desenvolver, como enfrentar todos esses temas. Nós devemos tirar a essência dos tratados tibetanos, não como uma cultura tibetana, mas aquilo que contém e que é benéfico, é de benefício a todos, a muitos. A próxima pergunta é de Helmut Steckel. Sua Santidade. Helmut, du musst bitte dein Mikro einschalten und deine Frage stellen. Ja, nach dem sehr bedeutenden Sua Santidade, como a cultura tibetana pode ajudar a aumentar nosso compromisso com a proteção do meio ambiente para coibir a mudança climática? unser Engagement
für den Umweltschutz zu fördern und den Klimawandel zu bekämpfen. No, a particular sort of, also the knowledge about the global. Nós devemos ter um conhecimento particular sobre o aquecimento global. Kasa. Namshi kasa. A global climate, these things. O clima global. E isso não é uma coisa particular que está no conhecimento tibetano. Mas desde que nós enfatizamos o bem-estar da humanidade mundial, dos seres sencientes nesse planeta, e particularmente dos seres humanos, matter which related with human well-being, então, nessa ótica, also develop interest or concern. Então, nessa ótica, qualquer coisa que crie impacto nesses seres é de nosso interesse. These things in Tibetan culture, no particular thing. Na cultura tibetana, não é muito esse clima global não é uma coisa que faz parte da cultura tibetana. A próxima pergunta é: bom dia, Sua Santidade Tashidele. Como jovem apoiadores alemães, como eu, podem ajudar melhor o povo tibetano na preservação da sua filosofia e cultura? Now here, you know, aqui, simply, you see, a sense of concern and try to preserve. Simplesmente, as a Tibetan culture. This is one way. One thing, those subjects, simplesmente mostrar a preocupação com a cultura tibetana, essa é uma maneira. E a outra é como nós falamos sobre como desenvolver a paz mental. Nós veremos que a melhor fonte é a cultura tibetana. Então, fazendo dessa maneira, o interesse pela cultura tibetana cresce. Não é que a cultura tibetana é uma coisa separada, mas quando nós sabemos sobre, nós temos interesse em como desenvolver a paz mental, como funciona a nossa mente, então a melhor fonte para aprender sobre isso é a cultura tibetana, principalmente os tratados budistas tibetanos. Isso é uma coisa não para preservar a cultura tibetana, mas para preservar e cultivar a nossa paz mental. Então, esse tema, então, para aprender sobre como desenvolver e cultivar essa paz mental, a cultura tibetana, os tratados tibetanos é o mais importante. A próxima pergunta é Tenzin Yeshe. Bom dia, Tashidele. Sua Santidade, o senhor acredita que mudar a cultura ao longo do tempo é benéfico, é essencial, ou acredita que a cultura tradicional não deve ser alterada em absoluto? Sobre a cultura tibetana. It is wrong which subject something useful for humanity. Sobre aqueles temas que é muito preservar completamente a cultura assim como ela é, talvez nós devemos analisar. Nós devemos desenvolver preservar aquilo que é benéfico à humanidade. E não falar, porque é a minha cultura, então eu tenho que preservar. Nós devemos preservar aquilo que é essencial para a humanidade e para nós.
about how to Como eu disse, a coisa que é importante para a humanidade é como preservar, como cultivar a paz como cultivar a paz mental e os assuntos, os métodos, os temas para desenvolver essa paz mental é imbuído nos tratados tibetanos budistas. Então, a melhor fonte para isso só a cultura tibetana tem. Thank you very much, Your Muito obrigada, Sua Santidade, por sua mensagem inspiradora e gastar o tempo da manhã com nós sobre esse tópico de nós. Eu gostaria de agradecer a todos que fizeram esse evento possível e a todos os tradutores, os 14 tradutores que traduziram esse tema em 14 línguas. E precisamos. May truth prevail for Tibet, and may Your Holiness return to Tibet very soon. Allow me now to pass on the word to our chairman. Para a felicidade de todos, especialmente para aqueles tibetanos do Tibete, que a verdade prevaleça para o Tibete e que Sua Santidade retorne ao Tibete muito breve. Agora, as palavras de agradecimento. Muito obrigada, Sua Santidade, por essa manhã maravilhosa. E obrigado pela intensa troca de ideias. É sempre uma grande honra para nós estarmos com o Senhor. Nós nos conhecemos há muitos anos. O nosso último encontro foi no grande evento das Marchas em 2018. O Senhor discutiu com os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz sobre uma ordem mundial pacífica e a contribuição do Tibete para isso. Desde então, não foi possível para mim visitá-lo em Dharamsala devido à pandemia da Covid. Então, eu estou tão feliz que esta conversa organizada pela Iniciativa Tibetana Alemanha foi possível. Muito obrigado a todos os amigos e apoiadores do Tibete pelas boas perguntas e por estarem presentes nesta hora da manhã. Muito obrigado, Sua Santidade, por nos ter dado tanto tempo. Desejo-lhe muita força, saúde e uma longa vida longa. E para todos os nossos amigos no Tibete, prosseguiremos, trabalhamos no futuro, juntos pelo Tibete, os direitos humanos, pelos direitos humanos e pela paz no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, nos vemos novamente. Ok. Adeus. Thank you. Muito obrigado. Okay.